Olá, estudantes! Muito bem-vindos a mais uma aula aqui do módulo... A gente vai ter agora o módulo 6 de administração e hoje a gente vai começar com um assunto super interessante. A gente vai falar de administração de estoques. Vamos à lâmina, por favor. Então, o tema da aula de hoje é definição de estoques, métodos de dimensionamento de estoques e o setor de compras, que é um setor extremamente importante para quem trabalha com estoques. Quais são os objetivos dessa aula, então, pessoal? Conceituar estoques, definir métodos de dimensionamento de estoque e discutir a importância do setor de compras. E aí a gente vai começar discutindo o seguinte: o que é um estoque, pessoal? Olha só esse conceito que o Andrade traz para a gente. Ele fala o seguinte: acumulação de recursos materiais em um sistema de transformação, pessoal. Então a gente já pode ver que essa palavra acumulação de recursos materiais que o Andrade traz para a gente, ela faz alusão ao quê? Salvaguarda. Ela faz alusão a uma junção de materiais em um determinado momento para um determinado fim. E se a gente voltar à lâmina agora, por favor, a gente vai ter um segundo conceito aqui, ó. Esse, na verdade, o Dianese e o Biasi, eles trazem muito mais a função do estoque do que um próprio conceito, mas eles falam o seguinte: a função do estoque é decorrente da necessidade de um processo de suprimento para atender um processo de demanda. Pessoal, o que nós estamos falando aqui? O estoque existe em função da oferta versus a demanda. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É que há uma diferença entre o que a empresa coloca no mercado e entre aquilo que o mercado pode absorver. Vamos pensar no Brasil, como a gente está lidando com uma economia que é inconstante, que flutua muito. Isso quer dizer o quê? Nós estamos, na verdade, tentando conseguir que a oferta da empresa se torne linear em relação à demanda, ou seja, ela trace uma linha reta. A gente consiga, de alguma forma, criar uma dinâmica em que a oferta seja igual à demanda, ou a oferta seja um pouco maior que a demanda. Mas o que não pode acontecer, pessoal, é faltar produto. E é para isso que a gente faz o quê? Constitui estoque. Então, se a demanda crescer vertiginosamente, ela excedeu o que está previsto, a gente tem um estoque que está ali só esperando para ser distribuído. Então o estoque ele é um acúmulo de materiais ou de produto acabado, ou de produto semi-acabado, só esperando a demanda absorver ele. Porque o que acontece? Nem sempre, vamos à lâmina, por favor. Nem sempre esse cara aqui chamado oferta consegue efetuar suas compras a tempo. Nem sempre ele consegue planejar suas compras a tempo. E nesse sentido a gente faz um estoque. A gente cria um estoque para conseguir atender esse cara aqui chamado demanda, tá? Essa é a grande função do estoque. E aí, pessoal, o Chiavenato, ele é o pai da administração e ele traz pra gente assim, que o estoque é a composição de materiais. Matérias-primas, materiais em processamento, materiais semi-acabados, materiais acabados, produtos acabados. Então, olha só, eu posso ter um estoque de matérias-primas, que seria uma matéria-prima. Por exemplo, em uma empresa que fabrica papel, qual seria a matéria-prima dela? Tá, vou dar alguns segundos para a gente pensar. A matéria-prima dessa empresa de celulose, dessa empresa de papel, perdão, já dei a resposta, né, pessoal? Seria a celulose. O material em processamento poderia ser o primeiro papel processado. O material semi-acabado poderia ser o papel sem embalar. O material acabado, o papel já na embalagem. E, por fim, os produtos acabados, que seria o papel embalado e pronto para distribuição. Tá? E que em determinado momento não é utilizado na empresa, mas será utilizado futuramente. Essa palavra futuramente, ela retrata exatamente o que o estoque é, pessoal. Ele é uma distribuição futura. Ele é uma distribuição em um momento que não é hoje. Pode até ser que seja hoje, mas não é agora, vai acontecer daqui a alguns minutos. Então o estoque existe em função disso, pessoal. Ele existe para que a gente consiga equilibrar o que eu estou produzindo com aquilo que o meu mercado consumidor está esperando comprar, está esperando receber, para que não haja de forma alguma, pessoal, para que não ocorra a seguinte questão: há uma demanda, que são as pessoas querendo comprar, a gente viu isso lá na nossa unidade de marketing,
e uma oferta inexistente. Nós não podemos deixar de abastecer o mercado. O que pode acontecer é o mercado não comprar e a gente constitui estoque de produto parado. Mas não pode acontecer da empresa não ter condições de entregar o produto para o cliente, porque aí ela está perdendo o mercado. Esse cliente que não recebe o produto, ele vai migrar para um concorrente, vai migrar para outra empresa, ele vai migrar para alguém que consiga entregar esse produto, certo? Vamos à lâmina novamente. E aí, pessoal, nós temos alguns tipos de estoque. Por exemplo, o primeiro aqui é o estoque de proteção. Opa, o que seria um estoque de proteção? Na verdade, é um estoque que visa compensar as incertezas de fornecimento e demanda. A gente também chama ele, por muitas vezes, é o estoque de segurança, é o estoque de risco, né? Então, a gente está fazendo um estoque para que a gente não fique sem produto armazenado. Nós temos também estoques de ciclo, que ocorre quando um ou mais estágios nas operações não conseguem fornecer simultaneamente. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que, por exemplo, eu tenho lá a parte de usinagem de uma peça de metal. Essa parte de usinagem não consegue terminar a tempo para que eu mande para o torno. O torno é onde a gente vai fazer a rosca daquele material. Então eu acabo não conseguindo ter um estoque simultâneo. Eu não consigo ter que saia da usinagem para ir para a questão do torno, podem até ser processos semelhantes, então eu não consigo que um acabe para que o outro comece. Então eu tenho que constituir estoque de produto semi-acabado, estoque de ciclo, para que ele entre na produção da próxima etapa, sem necessariamente a etapa anterior ter terminado, né, pessoal? Estar finalizado. Então, acontece que eu crio um estoque de ciclo, ou seja, o estoque intermediário para que nenhum ciclo da produção fique ocioso. O que é ocioso, pessoal? É quando a gente tem um setor totalmente parado em função de outro setor. Temos empregados, máquinas, equipamentos, tudo parado, matéria-prima parada, porque o outro setor não terminou o seu trabalho. Outro tipo de estoque que nós temos, estoque de antecipação, pessoal. Então esse aqui ele é utilizado comumente quando as flutuações de demanda são significativas, mas relativamente previsíveis. Ou seja, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um estoque em que eu já conheço a demanda e eu já conheço qual é a flutuação dela, eu já conheço qual é a sazonalidade dessa demanda. Então eu acabo criando um estoque de antecipação, que é porque já foi previsto, então já foi antevisto, né? E eu tenho também o estoque de distribuição, que é em casos que não se pode transportar constantemente os materiais de um ponto de fornecimento para um outro, eu formo um estoque em trânsito. É sempre o seguinte, pessoal, eu estou na empresa, mas esse estoque já está indo para a próxima etapa. Então eu tenho sempre um estoque sendo já entregue em algum lugar. Ah, eu tenho um estoque que vai ir para o CD. Né? CD é o centro de distribuição, então o estoque já está saindo hoje e indo lá para o CD para ser entregue e chegou no CD, já vai ser distribuído, mas já tem outro estoque vindo para o CD para ressuprir aquilo. Então o Andrade ele traz, pessoal, lá no estudo dele de 2011, essa importante contribuição. Existem estoques que eles ficam em trânsito, ficam em constante movimento para que nunca falte. Isso é muito importante para a questão da administração de estoque, certo? E aí, pessoal, a gente tem uns métodos de dimensionamento de estoque. Olha só, para estabelecer essa quantidade de itens adequados, pessoal, na empresa, a gente tem que usar alguns métodos de dimensionamento. O que eles são, na verdade? São métodos para antever, eles são métodos para que a gente consiga, de alguma forma, usar uma metodologia de estoques, utilizar uma metodologia de antecipação, utilizar uma metodologia de planejamento para que não falte estoque na empresa. Então, primeiramente, nós temos que estabelecer uma meta. Tá? A empresa estabelece uma meta quanto ao tempo gasto para atendimento ao cliente. Olha, eu sei que eu levo 2 dias para entregar, então eu não posso esperar 2 dias para começar a produzir, porque aí são 2 dias a mais que eu vou perder, já irão virar 4 dias no final. Outra questão que eu tenho que entender são os giros do estoque, que vai representar a quantidade de vezes que cada um dos itens foi renovado dentro de um determinado período. Se eu sei que a demanda ela está se renovando constantemente, eu não posso, de forma alguma, pessoal, desconsiderar o giro de estoque. Se eu estou planejando que ele gire em 1 mês, ou seja, o estoque de produto acabado que eu constituí vai ser vendido em 1 mês e ele é vendido em 1 semana, eu tenho que considerar que o giro do meu estoque está muito mais rápido. Então, a minha produção tem que ser muito mais rápido. O meu método de ressuprimento tem que ser muito mais rápido. Outra questão, definição de espaço, né, pessoal? Aqui a gente fala até em layout. A gente não tem como não dimensionar o espaço. Aí chega o estoque, não tem onde armazenar. Aí o estoque vai ficar nas intempéries do tempo, ele vai ficar na chuva, ele vai ficar lá para ser
colocado em lugares que não deve, né, pessoal? Que pode ser contaminado por insetos, por pragas, por diversos fatores. Também outra questão que a gente tem que ver é a quantidade adequada para se manter um estoque que atenda à flutuação da demanda. Não podemos esquecer, pessoal, da flutuação da demanda. Vamos pensar assim, em um mercado que a gente tem, em que a demanda é muito imprevisível. Vamos pensar nisso. Vou trazer um exemplo para a gente, pessoal. Um mercado em que a demanda é imprevisível poderia ser os mercados das funerárias. Olha só, ninguém quer morrer, certo? Ninguém quer perder um ente querido, mas as funerárias elas têm um controle com base na taxa de homicídios, na taxa de morte. Só que essa taxa ela flutua muito. Então, em períodos como o inverno, há doenças que matam. Então, por exemplo, eu sei que morrem mais pessoas. No verão, a gente já tem os acidentes de carros na ida para a praia e diversos outros acidentes que ocorrem. Então, a indústria da morte, como ela é chamada, é uma indústria muito sazonal. Então, eu tenho que ter um estoque para flutuações. Então, é um exemplo até um pouco engraçado, mas vamos pensar lá na funerária, está sendo armazenado a questão dos caixões, né? A questão dos adereços para um velório. Então tem que ter todo um planejamento para que essa flutuação esteja dentro do esperado, não falte caixões, não faltem acessórios, né, para a indústria da morte. Então a gente de alguma forma tem que antever essas flutuações, certinho? Vamos voltar ao slide novamente. E aí, pessoal, aqui eu chego numa questão muito importante. Se eu tenho estoque, vários tipos de estoque, se eu tenho o porquê dimensionar o estoque e como dimensionar, tem que antever o tamanho, tem que antever o porquê, as flutuações. Vejam só, tudo isso ocorre, e tudo isso vem em decorrência de um gráfico chamado dente de serra. Esse gráfico aqui, ó. O que esse gráfico é, pessoal? Eu tenho aqui uma quantidade máxima de estoque. Eu tenho aqui uma quantidade mínima, que fica aqui embaixo. E aqui eu tenho um ponto de ressuprimento, pessoal, ou um ponto de pedido, como a gente chama. Quer dizer que quando o meu estoque chegar aqui, eu devo fazer o pedido. Por que isso, pessoal? Porque aqui dentro eu terei as flutuações que a gente conversou até agora há pouco. As flutuações estão aqui. Eu tenho alguns métodos para que eu chegue nesse ponto de pedido aqui, ó. E um deles, tá? Esse gráfico de dente de serra aqui, então só para a gente entender novamente. Não pode chegar aqui, pessoal. Tá? Eu tenho que fazer o pedido nesse momento aqui, ó. Ok? No ponto de pedido. Eu tenho a quantidade máxima, a quantidade mínima. Dentro da quantidade mínima eu tenho estoque de segurança. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar um método para dimensionar o estoque antes dele ficar sem nada. E aí tem um estoque chamado sistema duas gavetas, ou estoque mínimo, pessoal. Quer dizer o quê? Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma caixa B, que é maior, e uma caixa A. Nesse método de dimensionamento de estoque, o que acontece? Eu tenho 10 unidades dentro da caixa B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho aqui 6 unidades dentro da caixa A. 6, já foram 6, né? Então aqui, como eu tenho só 6 unidades, eu tenho que ter uma certa observância. Conforme eu for gastando as minhas compras ali, o meu estoque, eu vou tirando ele daqui. Vou tirando. À medida que eu vou gastando, vai ficando sem nada. O que acontece agora, pessoal? Eu cheguei na minha gaveta 2, então eu vou trazer ela para a minha caixa B, ou minha gaveta 1. E vou ressuprir a minha gaveta. Enquanto eu estou utilizando essas 6 unidades, a compra tem que ter sido feita, nesse momento, para estar suprindo a minha gaveta 2. E aí eu volto a ter 6 unidades. Eu posso comprar, por exemplo, 16 unidades. Uma infinidade de unidades. Dessas 16, 10 voltam para a caixa B. Enquanto essas 10 estavam voltando para a caixa B, que é o tempo do fornecedor entregar para nós a matéria-prima, essas unidades aqui em cima já foram consumidas. E aí eu volto a ter 10 unidades aqui e 6 unidades aqui embaixo, certinho? Então, na verdade, eu estou trabalhando com uma dinâmica, pessoal, de estar sempre suprindo a caixa B em função de um estoque reserva que eu tenho na caixa A. E aí eu vou ter uma equação para eu poder operacionalizar.
eu posso fazer da seguinte forma. Para eu dimensionar o estoque mínimo, vai ser... Aqui eu tenho, então, as siglas, né? M, estoque mínimo, R, estoque de reserva, D, consumo médio e T, o tempo de espera em dias para receber a mercadoria. Então, eu tenho aqui, estoque mínimo é igual ao estoque reserva mais o consumo médio e o tempo médio de espera, ou seja, a demanda vezes o tempo que eu tenho para fazer, né, o consumo médio é a demanda e o tempo que eu tenho para ressuprir essa demanda, para colocar de novo esse produto junto com o estoque reserva. E o estoque mínimo aqui embaixo também é a segunda fórmula que a gente pode usar, é o estoque reserva mais o que é a quantidade do pedido de reposição dividido por 2. Ou seja, essa segunda equação aqui, pessoal, tem que de alguma forma conversar com esta primeira, porque aqui na primeira eu descubro o quê? O meu estoque reserva mais a minha demanda, mais o meu tempo médio, né, de espera em dias para eu ressuprir. Então aqui eu sei quanto exatamente eu preciso comprar, considerando que a minha caixa 2 vai esvaziar e a minha caixa 1 já está vazia. Então eu acabo tendo aqui embaixo o meu estoque reserva que eu calculei ali em cima, mais a quantidade de pedido que eu vou fazer, que está compreendida na primeira equação, dividido por 2, ou seja, eu tenho que fazer uma compra de estoque mínimo que metade vai para o meu estoque mínimo e a outra metade vai para o estoque normal. Outro sistema que eu tenho, outro método de dimensionamento que eu tenho, pessoal, é o método de sistema de renovação periódico. Então aqui eu tenho o quê? É uma quantidade de estoque, né, que é o meu Q, onde eu vou ter que a demanda vai ser igual o meu estoque reserva menos o estoque disponível. E aí eu vou ter que fazer o quê? Comprar a quantidade que seja a minha demanda mais a diferença entre o estoque reserva e o meu estoque... aqui o meu estoque de reserva e a minha quantidade de estoque. Então eu tenho que, na verdade, pegar o meu estoque mínimo, meu estoque disponível, aqui, e diminuir ele do estoque reserva. A quantidade que for dar o meu resultado aqui, meu produto, vai ser somado à minha demanda para que eu tenha uma quantidade de renovação periódica. Eu nunca deixo o meu estoque ficar zerado. E por fim, um dos métodos mais utilizados é o LEC, o lote econômico de compra. Esse aqui, pessoal, ele é feito da seguinte forma. É a raiz quadrada de 2 vezes a demanda, ou seja, a quantidade, vezes o custo de pedido. Então, o custo para eu fazer o pedido dessa demanda, dividido pelo custo de armazenagem. E aí eu tiro a raiz quadrada, pessoal. O que eu estou descobrindo aqui? No final disso, eu vou ter uma quantidade a ser comprada. Tá? O LEC é a raiz quadrada dessa equação aqui, que será 2 vezes a demanda vezes o custo de pedido dividido pelo custo de armazenagem. Esse também é um método interessante de dimensionamento de estoque. E aí, pessoal, quem fará esses cálculos, quem irá operacionalizar esses cálculos? Será o setor de compras. Então, qual é a função dele? É uma função de abastecer e decidir as quantidades a serem adquiridas, né? Também os níveis de estoque ficam sob a responsabilidade do setor de compras em compartilhamento com o almoxarife. Também acompanha os custos de estocagem. Então, quanto está custando para eu colocar o produto lá no meu armazém? E também é composto por compradores principalmente de mercado business to business, ou seja, CNPJ para CNPJ, pessoal. Então, como a gente viu aqui, pessoal, o setor de compras ele é responsável por pegar aqueles métodos, 2 gavetas, reposição constante, leque, e acabar sempre fazendo esses cálculos para repor. Então, 2 gavetas, uma esvaziou, ficou a outra, já tem que fazer o pedido para preencher as 2. Reposição constante, o estoque está acabando e eu já estou ressuprindo. Saiu tanto, eu já coloco na minha equação e vou ressuprindo o estoque constantemente. E o leque, eu vou tirando a raiz quadrada da minha demanda, vezes o custo de armazenagem, vezes o custo de reposição, dividido pelo custo de armazenagem, vezes 2, né? E eu vou tirando a minha raiz quadrada para saber qual é a quantidade que eu sempre tenho que comprar. No leque, eu estou tentando ser racional, ou seja, comprar a quantidade que realmente está faltando, certo? Pessoal, vamos ao resumo da aula de hoje, por favor. Então, a gente viu que os estoques buscam promover continuidade das atividades fabris. Olha só que interessante. Os métodos de dimensionamento de estoque são variados. A gente viu 3 aqui, mas existem outros. Você pode pesquisar um pouquinho mais também. O setor de compras possui responsabilidades frente à estocagem empresarial. Então, fica sob o setor de compras essa responsabilidade de fazer a estocagem, o ressuprimento, certinho? Pessoal, então, para iniciar, a gente conversou um pouquinho hoje sobre
o nosso estoque aqui, sobre a questão da reposição do estoque. A gente já retorna com um pouquinho mais de dimensionamento do estoque, bons estudos, boas discussões e até a próxima discussão nossa.